Fala, Tricolada, tô começando aqui agora o pós-jogo Fluminense 2, Flamengo 3 pela semifinal da Taça Guanabara. É impressionante a facilidade em prejudicarem o Fluminense, essa arbitragem do Rio de Janeiro, principalmente mesmo com a utilização do VAR. Parece que o VAR não funciona para o Fluminense. Depois de um primeiro tempo muito ruim do Fluminense, em que o Fluminense deixou o Flamengo jogar, o Flamengo fez aquilo que o Fluminense deveria ter feito desde o princípio. No vídeo anterior que vocês assistiram, eu falei que o Fluminense tinha que jogar no campo do Flamengo, pressioná-lo, empurrá-lo contra a parede, empurrá-lo contra as cordas, mas não foi isso que o Fluminense fez. Quem fez isso foi o Flamengo. O Flamengo pressionou o Fluminense, o jogador do Fluminense botava o pé na bola, vinham 3 jogadores do Flamengo mordendo na marcação. Era de se esperar, né? Um meio de campo do Fluminense um pouco envelhecido, um pouco lento. Uma dupla de zaga lenta, que é no caso o Lucas Claro e o Digão. O Digão, eu não entendo o motivo da escalação do Digão. O Fluminense precisava de um zagueiro mais rápido. Espera aí com a volta do Nino e o Matheus Ferraz, que está no banco de reserva, a gente não sabe qual é o motivo, substitua o Digão, porque com um ataque tão rápido assim do Flamengo, a zaga do Fluminense sofreu. Principalmente o goleiro, o Muriel, ele falhou no primeiro gol. O segundo gol foi do Flamengo, foi um erro, um equívoco do Henrique, um deixou para o outro. O jogador Gabriel, conhecido como Gabigol, pegou a bola e fez o segundo gol. Em 8 minutos já estava 2-0 o Flamengo. O Fluminense perdido, não conseguia sair da defesa, só dava Flamengo. Quem estava assistindo o jogo já estava pensando que o desastre seria maior, que nós iríamos tomar uma grande goleada, porque o Fluminense não conseguia sair do seu campo de defesa. E foi até um certo alívio chegar ao intervalo, porque no intervalo nós pensamos, pô, o Odaí vai dar um esporro na rapaziada, o segundo tempo do Fluminense será bastante diferente do que foi o primeiro. E foi. Daí tudo que o Fluminense tinha que fazer no primeiro tempo, e não fez, deu espaço para o Flamengo, marcação alta, marcação no campo do Fluminense, pressão empurrando o Fluminense para dentro do seu campo. Eu vou repetir uma coisa que eu falei no vídeo anterior, eu também comecei aqui falando sobre isso. Clássico contra o Flamengo, você joga pressionando, meu amigo. Você não espera atrás para poder reagir, você não pode ser reativo. Você tem que ser ofensivo, tem que ser vertical, em cima deles o tempo todo. E o segundo tempo o Fluminense buscou isso. No segundo tempo o Fluminense buscou, e mesmo com as falhas individuais, com o problema lá, o Muriel no primeiro gol, a movimentação do nosso meio de campo lento, o Fluminense teve uma postura mais agressiva. Aí entrou o Pacheco, que modificou cada vez mais, modificou grandemente o ataque do Fluminense. O Pacheco foi muito ofensivo ali pelo lado esquerdo, fez a vida do Rafinha um inferno pelo lado direito. Um jogador agudo, veloz, que eu espero que não volte mais para o banco de reserva. O Pacheco não pode ser reserva pelo que ele jogou hoje. Também entrou o Caio Paulista, também muito ofensivo, muito veloz. O Fluminense foi outro time no segundo tempo. O que o Fluminense não fez no primeiro tempo, fez no segundo. Daí fez um primeiro gol com o Lucas Claro, fez o segundo gol com o Evanilson. Evanilson também muito bem no jogo. Evanilson se movimentando, fez o gol, caiu para um lado, caiu para o outro. Uma velocidade tremenda, pressionando a equipe do Flamengo. E aí o jogo mudou de figura. O Flamengo do poder aquisitivo, do poder econômico, o Flamengo das grandes contratações começou a ser acuado pelo Fluminense. A zaga do Flamengo, uma zaga jovem, uma zaga que não está acostumada a jogar junto. O Fluminense também se aproveitou muito disso. O Fluminense teve 2 gols anulados. Teve o gol do Caio Paulista, que realmente ele estava impedido. Teve o gol do Pacheco, que também ele estava impedido nesse gol. Mas teve um lance, meu amigo, que foi do Pacheco. O Pacheco foi segurado pela camisa. Eu revi o lance pela TV. Foi segurado, puxado. E não sei por qual motivo o VAR não foi solicitado. O árbitro pediu auxílio do Bandeirinha. Chegou pro Bandeirinha e perguntou pro Bandeirinha se o jogador, o Pacheco, tinha sido puxado pela camisa ou não. Alguns dizem que ele marcou impedimento,
Daí o diz que não puxou, mas quem viu o jogo, quem estava no estádio, quem observou o lance, viu que foi pênalti em cima do Pacheco, era 3-3, Fluminense classificado na final. Mas é pedir muito, né? É pedir muito você ter um jogo em que o árbitro apita o que vê, o árbitro solicita o VAR em seu benefício e o árbitro marcar o que acontece dentro de campo. Aí o Flamengo, esse Flamengo que tanto a imprensa alardeia, exalta, coloca lá em cima, tomou um sufoco danado do Fluminense no segundo tempo. O Fluminense foi um time de raça que deveria ser desde o primeiro minuto. O Fluminense brigou por cada espaço do campo no segundo tempo, porque no primeiro tempo o Fluminense não viu a bola. Mas os 15 minutos do segundo tempo até os seus últimos minutos, que ele deu 8 minutos de desconto, o Fluminense pressionou o Flamengo em busca do empate. Eu sei que é chato, eu sei que a gente fica aborrecido por ter sido eliminado, a gente fica chateado por algumas escalações, né, principalmente a escalação do Digão. O Fluminense, ele no segundo tempo foi um time que nos deu orgulho, buscou o resultado. Aí já basta o poder econômico, os grandes jogadores, aí você joga também contra a arbitragem. Jogar contra o Flamengo é complicado por causa disso. Você faz um bom segundo tempo, como o Fluminense fez, pressionando, tendo oportunidade, marcando gols, sofrendo pênalti, e a arbitragem não enxerga, porque é o Flamengo que está do outro lado. Aí você entra num campeonato, você vai disputar, já tem esse parâmetro, essa diferença enorme de orçamento de um clube para o outro. Aí o cara ainda conta com a ajuda da arbitragem. Por exemplo, se eu sou torcedor do Flamengo hoje, eu sairia do Maracanã envergonhado. Mesmo classificado eu sairia envergonhado. E outra coisa que eu gostaria de falar, mudando um pouquinho de assunto, seria bom o presidente lá, o rapaz lá do STJD, que botou o Fluminense em julgamento pelo que a torcida do Fluminense cantou na arquibancada, é só para lembrar ele que gritos homofóbicos também é crime. Tá bom? A torcida do Fluminense ficou gritando na arquibancada, cantando na arquibancada "Pague as famílias", e a torcida do Flamengo retribuiu com gritos homofóbicos. Que o Flamengo também seja julgado por esses gritos homofóbicos, porque homofobia é crime. Então vamos ver como é que vai ser a postura do TJD com relação aos gritos da torcida do Flamengo. Tomaram um sufoco do Fluminense no segundo tempo, a diferença econômica é enorme e o Fluminense quase saiu classificado do Maracanã. Agora que o senhor Odair tem que pensar, agora a mensagem é para o doutor Odair. Doutor Odair, tem determinado jogador que não pode jogar. Você não pode começar um segundo tempo com um meio de campo tão lento como foi. Você não pode jogar contra um time como o Flamengo. Espero que você tenha aprendido a lição, porque eu dei uma colher de chá para você. Se você tivesse assistido o meu vídeo anterior do pré-jogo, você saberia que você não pode ficar recuado contra o Flamengo. O Flamengo não deixou você jogar. Então a postura do Fluminense no primeiro tempo tinha que ser igual foi no segundo tempo. Daí tu viu como a coisa mudou? Então, Digão não pode mais ser titular da equipe do Tricolor. Já vai, usa a Taça Rio, o próximo jogo da Taça Rio, Copa do Brasil, o que for. Já testa, bota o Matheus Ferraz, tem o Nino voltando, não pode. Tem que dar uma mexida aí, porque o Miguel tá afastado, porque o Miguel não tem mais oportunidade. O Henrique não tem mais esse ritmo todo para jogar jogos importantes com rapaziada mais jovem no meio de campo. Tirou o Hudson, ok, mas jogou o Henrique. Aí o meio de campo ficou um pouquinho mais lento. E outra coisa, o Pacheco tá pedindo passagem aí. A partida que ele fez foi ótima, excelente, vibrante. É um jogador que precisa ser utilizado mais vezes. Não fazer o que você fez no jogo contra o Botafogo, que botou o cara faltando 1 minuto para acabar o jogo. O Fluminense mostrou com esse segundo tempo que ele pode muito bem brigar pela Taça Rio e jogar contra o Flamengo e ganhar o Flamengo. Pode brigar pelo título da Copa do Brasil, brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem opções.
O que me dá um alívio com relação, mesmo após essa eliminação do Fluminense, é saber que o Fluminense tem opções no banco interessantes, que podem mudar o jogo. Mas para mudar o jogo e para o Fluminense vencer torneios e vencer partidas, o Fluminense precisa utilizar as melhores peças. Não pode pegar um jogador como o Digão, botar debaixo do braço, botar no potinho e ficar com ele até o fim de sua passagem pelo Fluminense. Porque assim a passagem do Odair será curta. Ele precisa utilizar as melhores peças e o Fluminense, esse elenco que foi montado pelo Mário Bittencourt, tem peças para serem utilizadas melhores do que essas que entraram em campo. O Fluminense tinha o Iago no banco, o Fluminense tinha o Ganso, o Fluminense tinha o Miguel no banco, o Fluminense tinha o Pacheco, colocou o Pacheco para jogar, o Pacheco mudou o jogo, o Caio Paulista também, que é utilizar a linha de fundo lá pelo lado direito. O Fluminense modificou, melhorou bastante depois dessas mudanças. Então são peças corretas que precisam ser utilizadas e o Fluminense tem peça para isso. Só pedimos ao Odair que ele faça a melhor escolha na hora de colocar o time titular para botar em campo. Espero que esse jogo, esse Fla-Flu, tenha sido um aprendizado para o nosso treinador e tenha sido um despertar para os nossos jogadores. Porque se é para ganhar uma partida tão importante como essa, você tem que entrar com seu nível lá em cima. Com a sua adrenalina, já tem que entrar no alto. E a adrenalina do Fluminense só foi aumentar no segundo tempo. Então é um jogo, principalmente Fla-Flu, se você começa ele na voltagem diferente do que o do Flamengo entra em campo, você vai perder a partida. Você tem que entrar com a tua energia lá em cima, dividindo bola, com raça, fazendo cobertura, marcação, brigando por ela, sangue nos olhos. O Fluminense não entrou assim. Aí no segundo tempo, quando a gente foi correr atrás, quando a nossa voltagem foi mais alta, quando a nossa adrenalina subiu, aí já era tarde demais. E sem contar com a arbitragem que nos prejudicou, aí não tem como vencer um jogo desse. Que esse Fla-Flu seja de um grande aprendizado para os jogadores, principalmente esses jogadores que começaram no primeiro tempo do Fluminense. Esse primeiro tempo do Fluminense seja uma grande escola para o Fluminense durante todo esse ano. O Fluminense aprendeu nesse primeiro tempo que tem determinados jogos importantes, principalmente contra o Flamengo. Qualquer jogo contra o Flamengo é o jogo de sua vida. É um jogo que você não entra na voltagem ou na vontade que o Fluminense entrou no primeiro tempo. Não, é imperdoável. O Flamengo não perdoa, nenhum time perdoa você entrar do jeito que você entrou no primeiro tempo. Que isso sirva de lição para o Fluminense, porque o Fluminense tem qualidade, tem bons jogadores. E provou no segundo tempo que quando as peças são escolhidas corretamente, quando a substituição é bem feita, quando o jogador certo é colocado, o Fluminense consegue desenvolver o seu bom futebol. Então que seja um aprendizado também para o nosso treinador Odair, que não pegue determinados jogadores e coloque dentro de uma caixinha, como ele tem feito com o Digão. Que ele deixe esse capricho de lado e coloque as melhores peças para serem utilizadas. A zaga do Fluminense é uma zaga que já demonstrou que é lenta e precisa de jogadores mais rápidos para compor, para poder defender e principalmente contra times mais velozes. Então espero que esse primeiro tempo seja de um grande aprendizado. O segundo tempo mostrou que o Fluminense tem muito a evoluir. Tem jogadores no banco que podem ser utilizados e modificarem uma partida, como o Caio Paulista, como o Pacheco fez. Temos um grande centroavante, o Evanilson mostrou hoje que é um bom centroavante. E uma pena, meus amigos, uma pena esses 8 minutos do Fluminense no começo do jogo, que o Fluminense teve uma falha do Muriel, que no primeiro gol ele falhou, no segundo gol teve uma bobeada ali do Henrique. Uma pena, porque esse jogo dava pra gente passar, dava pra gente nos classificar, mas o futebol é isso. Também devemos reconhecer que o primeiro tempo deles foi superior, mas foi muito mais superior do que o nosso, porque nós deixamos que isso acontecesse. Se a gente tivesse entrado com outra cara, com uma vontade maior, com tesão de ganhar o jogo, o primeiro tempo seria diferente. E o segundo tempo seria nosso, porque nós temos peças, e essas peças foram utilizadas e mostraram a que vieram. Então, aqui a gente espera um Fluminense fortalecido, depois dessa derrota, com aprendizado,
entendendo melhor o que é ser Fluminense, o que é jogar um Fla-Flu, e o Fluminense só tem a crescer. É ruim perder, é ruim ser eliminado, mas pelo segundo tempo que o Fluminense fez, eu estou esperançoso que o Fluminense pode ir longe nas competições que vai disputar. Repetindo, precisa utilizar as melhores peças e encarar jogos importantes como se fossem jogos de sua vida. Então é isso, eu termino o vídeo por aqui, agradecendo pela audiência, pedindo para vocês não deixarem de se inscrever no canal e deixar o like. Muito obrigado, até o próximo vídeo, fique com Deus, fui!